Seja bem-vindo a mais um vídeo da plataforma UAU, Inovação para Negócios. Este espaço existe para desenvolver o ecossistema de startups, empresas de ponta, com conteúdo, práticas e inspirações para acelerar a inovação no Brasil. E, no contexto de hoje, o tema desse vídeo é para falar sobre gestão de incertezas. Eu sou Eric Wiesentheimer, editor da plataforma, e vou facilitar essa conversa hoje. E nós não vamos falar aqui sobre a doença da Covid-19, mas temos 3 doutores aqui conosco hoje, por incrível que pareça. Mas, claro, vamos tocar muito na crise que essa pandemia causou, e como que esse mundo, essa área da gestão tem sido impactada e como que essas incertezas estão acontecendo. E melhor de tudo, as 3 pessoas que eu vou apresentar para vocês, as dicas que eles vão passar para como lidar com isso. Então, vamos usar o pessoal que vai me ajudar nessa conversa hoje sobre gestão de incertezas. Então, eu tenho o Bruno Rondani, que é CEO e fundador da 100 Open Startups, que é uma rede que conecta empresas e startups para geração de negócios, e é doutor em inovação e estratégias de negócios pela FGV. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, muito prazer estar aqui, Eric. Legal. Temos também o Leonardo Gomes, que é professor do curso de administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA. Ele é doutor em engenharia de produção pelo Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e é pesquisador nas áreas de inovação, empreendedorismo, tomada de decisão sob complexidade e incerteza e formulação de políticas públicas. Tudo bom? Tudo bem, Eric. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado a você. E, por último, o Guilherme Amaral, que é gerente da ISA CETEP. A ISA é um dos maiores grupos de transmissão de energia elétrica da América Latina. E o Guilherme também é doutor em engenharia de produção pela USP e um pesquisador do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados, também da USP. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Eric. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Imagina, que é isso. Pessoal, vamos direto ao ponto, então. Essa conversa sobre gestão de incertezas. No cenário que nós temos aqui de pandemia, de pessoas trabalhando de casa, de modelos de negócio tendo que mudar da noite para o dia. Vocês aí nos grupos de WhatsApp, provavelmente quem está nos assistindo também viu recentemente, o que pode se dizer de uma piada que seria: quem ajudou na transformação digital da sua empresa? Foi seu CEO, seu CFO, seu CIO ou foi o coronavírus? E claro que a coronavírus tem forçado muito essa questão da transformação digital e tem forçado muito as empresas e startups também, por que não, a repensarem seus modelos de negócio, repensarem a sua liderança, a sua gestão. Vamos começar com esse ponto. E essa conversa, realmente para ser um bate-papo entre todos. E acho que vamos começar com o Bruno. Bruno, falando você que estudou isso, assim como tanto o Guilherme quanto o Leonardo, mas atua direto com as startups hoje em dia, como que essa gestão de incerteza tem sido vista no mundo das startups, e como que você está vendo as grandes empresas também lidando com esse atual cenário? Maravilha. A gente realmente está num turbilhão aqui, de uma transformação grande. A gente, por natureza, do que a gente faz, ajudar as grandes empresas em processos de Open Innovation, ou seja, buscar parceiros externos para a inovação. E a maior fonte de parceiros tem sido o ecossistema de startups hoje, que tem também por premissa ou por definição está desenvolvendo algo novo, dentro também já de um cenário de bastante incerteza, seja daquilo que ele está desenvolvendo como solução tecnológica ou daquilo que ele está desenvolvendo como negócio, como mercado. Então, de certa forma, o meu público hoje, as pessoas com quem eu interajo muito, gestores corporativos e gestores de startups, nesse ambiente já são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com incerteza. Talvez não tivéssemos tido a oportunidade, acho que nem eu, nem eles, de tanta incerteza, de estar talvez no extremo da incerteza, onde realmente tudo mudou da noite para o dia, sem uma previsão de como vai ser, como vai ficar e nem quando vai acabar. Então, enfim, estou aqui à disposição para a gente conversar sobre detalhes em relação a isso.
mas é super interessante de ver a reação dessas pessoas, né, que já deveriam, tem por DNA da sua função, lidar com a incerteza e como que elas estão lidando, tá? Guilherme, você pela Naísa, né, como que tem sido isso, fazer a gestão, né, desse momento, né, você que trabalha, é um gerente dentro da empresa, como que você está fazendo a gestão, não só de pessoas, claro, né, porque todo mundo teve que se readaptar a isso, mas também trabalhar com essa gestão de incerteza dentro e fora da empresa. Sim, nós na EasySetup, a EasySetup é uma empresa de transmissão de energia muito consolidada, um setor já consolidado e tradicional, que está, de certa forma, acostumado a um ambiente estável, um ambiente que praticamente tem todos os seus riscos gerenciados e acompanha isso. Mas esse novo ambiente de muita incerteza no qual fomos inseridos agora trouxe uma série de elementos muito interessantes para a empresa, no ponto de vista de desafios que movimentaram e colocaram em marcha uma série de processos que estavam já presentes na empresa, mas que faltava a articulação entre essas diferentes capabilities, competências e processos que existiam, e ao mesmo tempo, e tudo isso na realidade mostrou algumas oportunidades que ficarão. Assim, a partir do momento em que essas incertezas forem mitigadas e passarmos por esse processo todo que temos enfrentado, e a empresa está enfrentando isso de uma maneira bastante madura e com bastante estrutura já, por ser uma atividade crítica, que tem um grande impacto em toda a sociedade, que tem que continuar funcionando, que é a transmissão e a energia elétrica, mas nos surpreendeu a capacidade e as oportunidades de aprendizado que essa crise, essa certeza nos trouxe. E é isso que eu, como responsável pela área de gestão da inovação dentro da empresa, tenho mais observado. E que possibilidades, que novidades que vocês encontraram aí para esse período pós a pandemia que vocês encontraram na empresa? Primeiro, a sua introdução já de estudos de relação ao grande impulso para a transformação digital que essa crise vai trazer a todas as empresas no setor. Nós temos um duplo desafio na EasySetup, que é a transformação digital para melhorar a eficiência e a qualidade do trabalhador corporativo, aquele que pode estar em home office, e também a transformação digital para dar suporte àquele trabalhador que não pode estar em home office, que tem que continuar operando os ativos de transmissão de energia, porque eles não podem parar, porque deles é da energia elétrica que dependem os hospitais que estão trabalhando para atender as vítimas, é da energia elétrica que depende das nossas casas para ficarmos aqui. Então, a transformação digital para nós passou a assumir uma centralidade, já era uma parte estruturante da nossa estratégia de inovação, mas acho que esse processo, como eu falo, desobstruiu uma série de outros processos que poderiam estar travando a nossa capacidade de aprendizado e de absorção de tecnologias para fomentar a transformação digital. Leonardo, você que é um pesquisador, né, um professor e pesquisador desse tema, especificamente, tem como se adiantar essas incertezas? Claro, uma pandemia como essa ninguém esperava, mas outras incertezas, né, sejam econômicas, sejam de mercado, há como uma empresa, uma startup ou até um profissional, né, qualquer aí que está nos assistindo agora, tem como se adiantar a ela, se preparar, né, e que gestão que as empresas e startups precisam pensar, que tipo de gestão elas precisam pensar para lidar com essas incertezas? Muito boa pergunta, Eric. Eu acho que nós podemos pensar numa crise em alguns passos. Primeiro é a preparação, a resposta e a recuperação. Quando a gente passa uma crise, geralmente tem esses estágios. E isso vale para incertezas também. Então, a gente tem que estar preparado para a incerteza. Isso vai habilitar a nossa capacidade de resposta e depois vai também habilitar o quão rápido ou não vamos ser a nossa capacidade de recuperação dessa crise. O primeiro ponto que eu acho, quando a gente discute com as empresas, nós temos trabalhado com empreendedores, empresas nos últimos 10 anos sobre tomar decisão sobre incerteza, é um aspecto de diferenciar risco e incerteza. E, geralmente, nessa situação, a gente mistura esses dois elementos.
muitas das empresas elas estão muito acostumadas com o risco. São aquelas situações em que é possível atribuir probabilidade e tem um histórico sobre aquilo. O que é diferente da incerteza, no qual você não tem histórico sobre aquele evento, aquela situação e nem as suas consequências. Então, primeiro, o que é de novidade para muitas pessoas nesse momento da pandemia é de estar lidando com decisões sobre incerteza, não apenas risco. Então, isso é um aspecto. Tanto a fala do Bruno quanto a fala do Guilherme captura elementos interessantes. Na maioria das empresas, a gestão de incertezas é uma abordagem tipo silo. O que é isso? Tem um grupo, que é geralmente a área de inovação mais radical, que está habituada a algumas dimensões de incerteza, ou tecnológica ou mercadológica, uma combinação das duas coisas. Numa pandemia, basicamente a empresa toda, muitas vezes, é exposta à incerteza. E isso desafia o core do negócio, o core business, pessoas que, por exemplo, operação, produção, logística, compras, vendas, a tomar decisões sobre incerteza que habitualmente eles não estão acostumados, às vezes não têm um preparo e às vezes não têm o mandato, a autorização de correr certos riscos ou assumir certas incertezas. Então, a pandemia quebra essa lógica de silo e exige uma resposta coordenada. E nessa resposta coordenada, nós trabalhamos sempre com duas dimensões bem diferentes. A primeira é a gestão da incerteza e a outra é a gestão sobre incerteza. Parece um jogo de palavras, mas tem muita diferença. A gestão da incerteza é quando é possível eu estabelecer um experimento, agir nesse experimento e reduzir aquela incerteza para risco, por exemplo. Eu quero testar um novo modelo de negócio, uma nova tecnologia. Eu defino uma hipótese e testo aquilo. Mas tem incertezas que eu não consigo reduzir. Por exemplo, quando essa pandemia vai acabar? Quando que vai ter um tratamento disponível? Como que vai ser a reação dos meus fornecedores? Nesse ambiente, o que eu consigo é agir sobre incerteza, fazer a gestão sobre incerteza. E aí tem uma série de regras gerenciais, melhores práticas de como agir nesse contexto. Então, quando se pensa na capacidade da empresa de responder à incerteza, ela precisa trabalhar talvez nessas duas dimensões. Empreendedores, naturalmente, às vezes, trabalham nas duas dimensões. As grandes empresas costumam ter mais dificuldades. E tem algum perfil, Leonardo, de profissional, seja uma parte técnica ou na parte até socioemocional, na inteligência emocional que se fala muito hoje em dia, algum perfil que consegue se adaptar melhor a esses momentos de incerteza e você teria alguma indicação de quais habilidades até as pessoas hoje possam buscar para seja atuar na gestão dessa incerteza ou se preparar para uma próxima? Olha, eu acho, sem dúvida, a incerteza toca no aspecto emocional, psicológico e às vezes psiquiátrico mesmo, psíquico mesmo das pessoas, né? A incerteza é considerada por muitos dos pesquisadores na área de psicologia um dos maiores desafios do processo de tomada de decisão e das reações emocionais, do gerenciamento emocional das situações. A primeira coisa que eu quero destacar é que nós, como indivíduos e mesmo as organizações, eles conseguem lidar bem com alguns níveis de incerteza e algumas dimensões de incerteza. Por exemplo, um certo determinado nível, o empreendedor, quando ele está começando um negócio, ou a empresa, por exemplo, o Guilherme, a Isa, enfrentando algumas incertezas, no início de um projeto, elas são vistas como positivas, como desafios a serem enfrentados, que vai trazer retornos, etc. A incerteza, nesse caso, é que precisa até uma arma de negócio pelos empreendedores. Quando a incerteza começa a subir muito e ficar muito alta, as pessoas começam a ver elas como negativas. E aí tem alguns comportamentos muito esperados. Mesmo pessoas que são muito empreendedoras, elas podem assumir um comportamento de aversão ao risco, porque aquele nível de incerteza está tão alto que ele decide fugir daquilo. E se a incerteza sobe ainda mais, há um risco que a gente discute nas organizações de erosão ou chamado derretimento da capacidade de liderança e atuação dos times e até mesmo de uma rede de empresas.
Então, o que geralmente nossas orientações para as empresas e empreendedores primeiro é tentar detectar o nível de incerteza que você está enfrentando e seu time está enfrentando. E se há sinais ali, se seu time está começando a ver as incertezas como um evento extremamente negativo. Muitas vezes, o fato de a gente comunicar de forma mais transparente sobre as incertezas, explicar os efeitos que elas estão trazendo, já é um elemento para reduzir o efeito negativo dessas incertezas. O que a gente também discute muito abertamente com os empreendedores e gestores é não usar uma estratégia de redução ou negação dessas incertezas. Elas estão lá, elas estão afetando o seu negócio, elas são desafios grandes, inclusive do ponto de vista gerencial, cognitivo e emocional, e ser transparente sobre isso é uma estratégia de saída e resolução da incerteza. E aí, desculpa. Não, Leonardo, só queria pegar o depoimento do próprio Guilherme e do Bruno, né? Pegar isso que está acontecendo ali no dia a dia. Como que você, Guilherme, e você também, Bruno, nas respectivas empresas, né? E o Bruno até com um panorama bem abrangente do que está acontecendo no ecossistema, né? De inovação aberta, aí, pegando empresas e startups. Como que vocês estão lidando com isso que o Leonardo acabou de falar agora, com essa gestão dentro do time de vocês, né? Para que não ocorra esse derretimento que ele falou, né? Esse pânico exagerado, essa incerteza que, né, passa do nível que até estimula alguém, né, como o próprio Leonardo falou, mas que possa chegar num nível, né, muito elevado que trave ali, né, o profissional e ele não consiga mais, seja dar conta do trabalho ou, né, pensar em novos formatos, novos modelos de negócio, e como vocês atuam, como que isso está acontecendo, como que vocês estão lidando com isso nas respectivas empresas, nos respectivos ecossistemas. E você, Guilherme? Acho que, assim, primeiro eu falo pela inovação, né? Então, assim, a empresa, assim, a partir do momento que se encontrou nesse processo, imerso nessa incerteza, ela constituiu um comitê de crise com a alta liderança, com os altos executivos da empresa e com os profissionais responsáveis por fazer essa gestão desse processo e dar as respostas necessárias. Eu não faço parte desse comitê, mas existem pessoas e equipes responsáveis por lidar com esse processo e identificar as melhores respostas, ou testar as melhores respostas, né? Isso, como eu falei, tem surpreendido porque tem surgido iniciativas muito interessantes associadas à inovação que, de uma maneira espontânea, tem aparecido, e como esse comitê ele centraliza a tomada de decisão e ele é capaz de ter uma visão mais holística de todo o processo, juntando todo mundo diariamente numa sala, consegue destravar processos para que as respostas comecem a ocorrer. Um exemplo foi o desenvolvimento de um aplicativo de monitoramento da saúde, tanto física quanto psicológica, dos trabalhadores da empresa, para a gente ter esse mapeamento e para as áreas de operação, para as áreas de talento organizacional serem capazes de acompanhar e monitorar saúde e segurança do trabalho, acompanhar, monitorar e estimar os riscos, parafraseando um pouco o que o Léo colocou, né, transformar essas incertezas todas em riscos mensuráveis, de qual é a probabilidade e qual é o impacto, qual a probabilidade que eu tenho de um determinado percentual grande da minha equipe de trabalho ser contagiada e ter que se afastar do trabalho por uma atividade crítica, qual é o impacto disso e como eu vou me planejar para dar essas respostas. Então, esse tipo de inovação permitiu à empresa rapidamente se adaptar e se enfrentar e fazer essa gestão sob incerteza, como o Leonardo colocou. Nos nossos times de inovação, também, assim, nós já estávamos acostumados a lidar com mais incerteza. Pivotar é uma palavra nossa do dia a dia. E foi muito o que nós fizemos em diversos projetos. Nós pivotamos. Nós olhamos essas incertezas e passamos a buscar respostas rápidas das plataformas tecnológicas que estamos desenvolvendo, e cada um dos programas de inovação que nós operamos dentro da ISA e dentro do Grupo ISA está buscando ativamente soluções, se apoiando no ecossistema
que está em torno desses programas de inovação para ofertar soluções tecnológicas associadas à transformação digital, associadas a um aspecto da nossa operação. Um exemplo é um projeto que nós temos dentro de uma plataforma de monitoramento e controle dos nossos ativos para a utilização de drones e a digitalização da atividade de inspeção. Nós temos aproximadamente 170 subestações espalhadas por todo o estado de São Paulo. Essas são ativos que cumprem um papel importante na transmissão de energia elétrica e na entrega de energia elétrica para as distribuidoras, que vai chegar até a casa de todos os cidadãos. E trabalhando com um cenário de lockdown, efetiva restrição de locomoção pelas ruas, com o uso de força policial para impedir que as pessoas se deslocam, né? Cenários que já estão acontecendo em alguns outros países na Europa, principalmente em algumas regiões dos Estados Unidos, que pode ser uma realidade aqui na cidade de São Paulo, especificamente por conta da crise. Nesse cenário, restringir a locomoção dos nossos operadores, restringir a locomoção de nossas equipes, parecia ser um grande desafio. Então, pivotamos um dos projetos para desenvolver uma MVP de um sistema integrado, de uma norma com uma plataforma tecnológica para permitir que uma única equipe móvel consiga fazer a inspeção, o que a gente chama de inspeção de rotina dos ativos que estão dentro de uma subestação, utilizando drones. E quanto tempo levou essa pivotagem de vocês especificamente? O projeto, a tomada de decisão de pivotar, fazer o teste e começar a avançar durou uma semana. Assim, durante uma das reuniões do grupo de trabalho surgiu essa necessidade. Na realidade, usar drone para atividade de inspeção em subestação já era planejado, mas não com essa natureza, não com essas especificações técnicas, que é o menor número de operador, é uma única viatura móvel, com operadores à distância, nem sequer precisam entrar na subestação para ganhar tempo nessa atividade. Então, estamos testando por fora da subestação. Ele atravessa o muro da subestação, sobrevoa com o drone, é capaz de programar o drone para fazer esse voo automaticamente, captar essas imagens. Hoje já faz 3 semanas que estamos trabalhando e já tivemos 2 POCs. Para testar a viabilidade, né? E a próxima agora é empacotar os requisitos e iniciar o desenvolvimento de uma primeira MVP. Isso permite à empresa a maior tranquilidade que tem num cenário mais restrito ou com um menor número de operadores que possam estar presentes fisicamente na subestação para fazer essas atividades, sejam por ter sido contagiados, seja porque existe uma restrição mais dura sobre esse processo. Permite à empresa ter um processo que vai manter a sua operação. Então, se pivotar... Pode... Pivotar é isso. Acho que, então, como o Léo falou, assim, nós temos um sistema de gestão de incerteza em silo. Assim, a área de inovação lida com isso e usa isso como uma oportunidade, muitas vezes. No nosso caso, a gente tem conseguido, através dessas práticas, através de práticas de Lean R&D, que nós chamamos, né, que é a nossa tentativa dentro do grupo ISA de transportar os conceitos de Lean Startup, de desenvolvimento ágil, de gestão de projetos para dentro do mundo de P&D, Hard Science, empresas de transmissão de energia. Então, esse é o nosso conceito de Lean R&D. Isso possibilitou a gente a trabalhar com essas incertezas, pivotando os projetos, reestruturando os times de trabalho para dar suporte e transformar essa incerteza em oportunidade, aí evitando essa corrosão que o Léo está colocando, assim, que nós estamos mostrando para a empresa, mesmo que os resultados sejam incertos, não sabemos efetivamente o que vai ter, mas estamos mostrando para a empresa que estamos a serviço da empresa e de todo o esforço nacional e mundial, né, que está sendo feito. Então, estamos colocando a serviço os nossos esforços para solucionar esse problema. Então, acho que isso traz ânimo para as equipes e torna mais coesa a nossa capacidade de gestão. Perfeito. E no seu caso aí, Bruno? Vou aproveitar o gancho aqui do Lean R&D, né, que vem do Lean Startup, e mencionar aqui, por exemplo, o que o Steve Blank, né, que é talvez o precursor aí desse movimento do Lean Startup, ele colocou, né? E é interessante, né? Ele falou assim, o tempo de sobrevivência das startups durante essa crise vai seguir a seguinte equação. Quanto tempo leva para a startup entender a dimensão da crise, né? O quanto que ela reconhece a dimensão da crise, vezes quanto tempo leva para ela definir as ações de mudança,
e são mudanças eventualmente profundas, né? E quanto tempo ela leva para implementar essas mudanças, né? Então ele colocou esses 3 pontos, né? Numa sequência parecida com o que o Léo colocou, né? Da preparação, da resposta, né? E na última instância, retomada, né, o Léo? E do nosso lado, o que a gente viu, né, em termos de movimento das startups, né? Todo mundo foi muito rápido, a startup já era super digital no sentido de home office, de trabalhar à distância, trabalhar no WeWork, aqui e acolá. Rapidamente eles foram para casa trabalhar em segurança do home office, assim, na sua grande parte, né? Aí depois a gente percebeu um grupo um pouco preocupado, né? Quem estava, por exemplo, em fase de captação, tendo que responder novas perguntas no meio de um processo que já é desgastante, o emocional bateu muito forte, Léo. Foi super interessante de ver o estresse, né, do empreendedor. Ele já está em nível alto, porque ele está empreendendo, já em nível de incerteza. De repente, ele está quase resolvendo um problema de captação e aí tem que voltar e repensar tudo. E a gente tentando acalmar e falar, não, calma, todo mundo entende a situação, leva o teu tempo, mas respira e faz, porque tem que fazer, o investidor precisa desse novo plano para colocar o investimento, né? O que a gente acabou recomendando, a gente fez isso na própria 100 Startup, usa o começo da crise aqui para alguma ação rápida de aprendizado. Tenta testar e, de certa forma, estressar a tua capacidade para alguma ação de aprendizado rápida para você medir até a resposta que você pode dar. E aí sim, baseado em alguma ação de aprendizado, né? E aí você entra nesse ciclo de interação, aprendizado, que é talvez parte do fundamento do Lean Startup, mas eu não vejo como 3 coisas tão estanques, como ele colocou aqui, porque eu não acho que depois de perceber a dimensão da crise, decidir as mudanças, você vai implementar e elas vão funcionar. Eu acho que o Steve Blank também não acredita nisso. Sair um pouco da teoria e entender um pouco mais da prática, né? Aí você vai ter que voltar. Então, o que a gente colocou? Tudo bem, faz isso, reformula os planos de mais curto prazo, planos que te possibilitem aprender algo sobre esse contexto novo, né? Mas aí depois você vai ter que voltar a trabalhar e interagir nesse processo de ir tirando incerteza, sair do local totalmente desconhecido e tentar voltar para a tua rota, para o teu caminho que você, enfim, originalmente tinha. E aí uma coisa essencial, né, das startups, que eu acho que ficou fundamental. Algumas realmente no cenário novo e para o que elas propunham, talvez elas não vão e realmente, olha, esse tipo de startup não funciona mais e realmente decida rápido que vai quebrar, vai morrer, porque isso aqui realmente não dá neste momento, né? Então algumas têm que decidir parar o negócio e talvez voltar lá na frente. Outras, seguir essa recomendação dessas 3 etapas, mas retomar aquele sentido essencial. Qual que era a tua proposta de valor mesmo, né? Quando você desenhou essa proposta de valor, você imaginou que existia esse mercado, imaginou que existia essa dor frente a esse novo cenário. A tua essência continua válida, né? Para você poder reconstruir ou um modelo de negócio transformado digitalmente ou digitalizado em alguns aspectos, ou um novo negócio, um novo modelo de negócio completamente diferente, mas que segue a mesma dor original, aquilo que motivou a tua startup, né? Tudo isso dito parece mais fácil do que enfim, executado, até porque bate muito essa questão do emocional, tá? As equipes ficam mais cansadas, ficam mais perdidas, e não foi de 1 ou 2 pessoas, eu ouvi isso de muitas pessoas, inclusive da minha equipe, dizendo o seguinte: você poderia me dar diretrizes menos ambíguas, né? Não usaram talvez hein, Léo, essa terminologia, mas você pode ser mais claro? Eu falei, olha, não dá para ser tão claro assim nesse momento, que a gente está tentando reconstruir e reaprender. Então aquele papo de sempre aprender, sempre se desenvolver, né? Por um lado, o EAD explodindo e todo mundo lendo, estudando e aprendendo, mas eu diria, o aprender agora é com ação. Não é tanto, vou parar para ler um livro e ver porque não existe esse referencial.
E o mercado começa a vender essas referências, é super engraçado também, né? Começa a vir um monte de fórmula ou sugestões, etc., o que às vezes aumenta a ansiedade do próprio tomador de decisão ou das pessoas que estão no nível de ansiedade. Então, a nossa recomendação acaba indo na linha do você tem que tomar ações, deixar o tempo passar, toma ação e reprocessa isso com bastante calma, né? Com bastante tranquilidade, tentando controlar essas emoções que no ato empreendedor é extremamente presente, tá? E num momento como esse de incerteza, né, antes ali do Léo complementar, aquela máxima de precisamos aprender a desaprender e reaprender, né, torna-se cada vez mais presente, mas pode continuando, Léo. Não, Eric, aproveitando sua fala do Bruno, eu acho que tem uma coisa aí, é que a gente constrói uma narrativa muito positiva sobre o aprendizado. A gente só sempre destaca como se fosse algo fácil, né? Esse ciclo de testar, propor testar, como se não tivesse uma dor aí, não tivesse dificuldades. A falha é algo doloroso, principalmente, eu entendo muito o drama de muitos empreendedores, eu participei de várias reuniões, inclusive de decidir fechar o negócio, de perceber que o negócio dele, pro próximo um ano e meio, perdeu sentido, porque a proposta de valor não faz sentido. Mas isso é um processo doloroso. Se a gente minimiza isso e fala que não acho que a gente dificulta as pessoas passarem por isso. Então, eu acredito o seguinte, construindo na fala do Guilherme e do Bruno, as startups vão e principalmente as empresas podem estar enfrentando desafios totalmente diferentes. Empresas na indústria de entretenimento, por exemplo, voltadas para a organização de shows e concertos, a gente nem imagina quando isso vai ser possível de novo. Mesmo as vacinas estando de volta, sendo disponíveis daqui a um ano e meio, não vai ser imediata a imunização e retomada desses negócios. Então, a nossa discussão é que os desafios variam muito. Alguns negócios no curto, médio prazo podem ter perdido um pouco a sua essência e a sua razão de ser. Esses negócios vão enfrentar decisões muito dramáticas, muito difíceis. Eu acho que o único jeito de encarar as incertezas nesse sentido é literalmente abraçando elas. Acho que o Bruno faz um relato muito preciso ao categorizar que as empresas vão enfrentar desafios distintos segundo a proposta de valor que elas estavam explorando. E destacando necessariamente que esse processo não é um processo fácil. Eu até entendo o relato do empreendedor que imagina que ele tenha conseguido vencer uma incerteza de recursos, né? De estar quase lá conseguindo dinheiro, e aí tem essa pandemia, faz ele voltar várias casas para trás, às vezes, né? E ele volta a ter que conviver com essa incerteza de recursos que ele achou que estava mitigando ela. E isso é difícil. Abertamente isso é difícil. Falar que isso é fácil, assim, isso é longe de ser fácil. O sentido de enfrentar a incerteza é parar com a negação em relação à existência dela. E pensando até em exemplos, né, dicas e exemplos, né, para quem está nos assistindo aqui possa observar, seguir, usar como benchmark, né, o que vocês estão vendo dentro e fora do Brasil, seja em empresas, pessoas, startups, institutos, órgãos, né, quem for, que estão conseguindo lidar de uma maneira melhor possível, né, nesse cenário que ele não é só incerto, mas ele é único na nossa história, né, pelo menos na história recente. Quais exemplos que vocês estão vendo aí, exemplos positivos, né, como eu falei, de empresas, pessoas, startups, dentro e fora do Brasil, que estão conseguindo lidar de uma forma bacana nessa gestão de incertezas? Alguém quer começar aí? O Bruno, Guilherme, Léo? Eu vou citar um exemplo e eu passo a bola rápida, porque o professor gosta muito de falar, hein? Olha, eu acho que tem alguns exemplos instigantes. A Johnson & Johnson é um exemplo instigante. A Moderna, também lá a startup americana que está produzindo a vacina, é instigante. O Johnson & Johnson é mais instigante, porque a Johnson & Johnson está fazendo um investimento muito alto de aumentar a capacidade de produção da vacina, de uma vacina que não foi provada nem a efetividade nem a segurança dela. Investimento de 400 milhões de dólares. Isso mostra, assim, não só uma capacidade de agir sob incerteza, mas de correr um altíssimo risco
de investir um dinheiro que talvez não vai dar resultado nenhum. Então, eu acho assim, esse é um exemplo. Tem algumas empresas que conseguiram rapidamente fazer por exemplo, identificar que há uma crescente demanda no setor de saúde e está convertendo parte das suas operações para desenvolvimento e produção de respiradores. Isso também é importante. Por exemplo, algumas montadoras têm pioneiramente feito isso aqui no Brasil e no mundo. Eu acho que uma das coisas importantes dessa sociedade, ela rapidamente construir mecanismos de adaptação. E no mundo da universidade, a gente está assistindo ciência em tempo real. Nós estamos vendo os resultados científicos dos ensaios clínicos, alguns pré-clínicos sobre vacinas e tratamentos, o compartilhamento de informações, que eu acho que são sinais de como a sociedade positivamente tem reagido e desenvolvido mecanismos para enfrentar essa pandemia. Eu acho que o que pode ser, enfim, colocado como exemplos interessantes, né, até dentro da nossa área e do projeto aqui que nos une, essa questão de ecossistemas, né, ou de gestão de ecossistema. Você vê um banco, né, como o Itaú, falando de doação de $1 bilhão. Eu lembro que eu tinha visto pouco tempo antes uma notícia do Banco do Brasil, se não me engano, 40 milhões de reais. Aí eu fiz a conta, né, patrimônio líquido, para fazer o equivalente do meu patrimônio, quanto que é o equivalente se eu estivesse doando a mesma quantia, né? E eu vi que era um negócio bem pequenininho, né? Aí eu falei, poxa vida. Aí de repente sai uma notícia não de 40 milhões de reais de um banco, mas de $1 bilhão, né? Aí você vai lá e começa a procurar quem está doando, quem não está doando. Você encontra já mais de 2 bilhões doados aí por diversas empresas. Aí você começa a procurar lá fora. E aí o fundador do Twitter diz que está doando para a fundação dele $1 bilhão. Aí você vê o SoftBank levantando um fundo de $10 bilhões. E aí você vê, enfim, um movimento também, uma corrente extremamente positiva, né? Aí sai uma notícia no jornal. Os investidores anjos estão investindo menos em como é que alguém conseguiu levantar esses dados? Eu fui da 100% Startup, não é verdade. Até março e abril, os números continuam muito parecidos com o ano passado. Então, um certo oportunismo também de vou chamar notícia. Aí agora me ligou um jornal, né, um canal, perguntando se tinha algum caso de uma startup que perdeu o seu investimento no meio do processo. Aí eu falei, não, mas eu tenho aqui pelo menos 5 casos de startups que fizeram o plano Covid-19, apresentaram o plano de contingência e realizaram, fecharam a rodada de investimento, né? E aí eu mandei lá. Aí mudamos a pauta, porque é o seguinte, se a gente explora, por exemplo, o lado negativo, quer dizer, eu talvez também não queira mais investir se eu vejo que ninguém quer investir e tudo está errado, né? Agora, se eu vejo que não, que a coisa vai acontecer e os movimentos são em prol da busca da solução, e a gente vê a capacidade dessa busca de solução, e a gente vê e conversa com o Guilherme e fala, a energia não vai parar, eles já criaram um plano de contingência, se metade da equipe ficar doente, já tem uma outra equipe sendo treinada, e a coisa vai continuar fluindo, então é extremamente alentador, vamos dizer assim, por mais grave que seja, né, a incerteza, como a gente também consegue mobilizar para mitigá-la ou reduzi-la e transformar ela em algo totalmente conhecido. Como por exemplo, a aviação, né? Voar com toneladas de aço pelo ar, agora é uma coisa tão banal, né? Virou um risco baixo de até ter um acidente ou de você não chegar. Você fica bravo, você atrasa 15 minutos numa decolagem, né? E a gente vai levar, eu acho que para futuras pandemias, o mesmo processo. Talvez o mundo que nem tem tornado em Miami, e aí tem um aviso por SMS para todo cidadão, tudo bem, não sabemos exatamente onde o tornado vai passar, vai ser destruidor, mas está todo mundo protegido, ele passa e a gente volta ao normal. Então, eu acho que essa habilidade de ligar e desligar, por exemplo, o home office, ou homeschooling, ou as atividades não essenciais, fazer hospitais
eu fiquei surpreendido, né? Eu falei, putz, a China conseguiu fazer hospital lá. Será que o Brasil vai conseguir? Claro, a gente fez Copa do Mundo aqui, tá cheio de estádio, né? Dá para fazer um monte de hospital de campanha ali nos estádios. Então eu falei, poxa, essa capacidade de inflar o sistema de saúde, até o Estado brasileiro conseguindo responder, né? A gente às vezes fica impressionado. Então isso tudo, acho que é um movimento também extremamente positivo de coordenação que leva para esse mundo de colaboração e da inovação colaborativa e da gestão de ecossistema que a gente tanto fala. Exatamente, acho que só também um pouco de contribuição nisso, concordo com o Bruno, assim, acho que o que tem de mais rico e o maior exemplo em toda essa história é a capacidade de rearranjar todo o sistema produtivo para lidar com isso sem o pânico de que isso vai parar ou do que o sistema vai quebrar. Apesar de toda a preocupação legítima dos impactos econômicos da crise, acho que isso tem sido, de certa forma, no mundo dos negócios e no mundo do produtivo, né, das startups e das empresas, tem sido até, de certa forma, secundário. Assim, o mais importante tem sido a preocupação de criar instrumentos de articulação e de se reordenar para lidar com a crise. Então, o Léo citou vários exemplos, eu achei incrível a capacidade industrial de ofertar soluções por causa dos respiradores, do álcool em gel até, né? Então, todo mundo produzindo álcool em gel, entregando, distribuindo. E a capacidade da ciência, da nossa ciência, tão combalida e com tantos processos acumulados e com tantas críticas, muitas vezes, até da dificuldade de interação, de obter respostas aplicáveis à sociedade, e dando respostas, né? E dando respostas em tempo real e respostas de grande impacto, produzindo. Eu estava lendo, saiu agora da Embrapi, licenciando uma tecnologia de respirador de 70% de custo, né, de redução de custo em relação aos respiradores pré-crise, produzido pela Federal da Paraíba. E open source, né? Colocou em Creative Commons lá, sem propriedade intelectual, para qualquer indústria poder produzir isso e fazer, e é testado já com processo de certificação ágil. E isso é muito louco também no Brasil, né? Quem sabe o que é um processo de certificação de qualquer coisa nos nossos trâmites burocráticos, tá vendo como tudo isso está movimentando. Como eu falei no começo, acho que o maior exemplo é a capacidade de reordenar e esse aprendizado. Assim, desde dos exemplos internos das empresas, das corporações, desde do mundo das startups, o que ficou, e acho que está mais claro para nós sobre a gestão de incerteza e sobre a articulação com o ecossistema para lidar com essa incerteza, é a capacidade de se reordenar, criar os times, tomar as decisões rápidas, com bases no maior número de informações que se tem, porque é muito difícil ter informação, então por isso que é a necessidade de se reunir sempre, dialogar sempre, e a cada dia ter um pouquinho mais de informação e discutir e avançar um pouco mais e se articular, né? O setor elétrico tem feito um bom trabalho também, assim, falando um pouco mais do que tem passado, nós temos passado assim, a capacidade do setor de se articular, seja para também ofertar suas doações. Fizemos isso de maneira conjunta, não saiu cada empresa fazendo uma coisa, as empresas se articularam e fizeram suas contribuições, e também para garantir a operação. Então, todos nos apoiando, tá todo mundo nesse mesmo barco. E uma coisa é fato, essa economia não vai parar, ela vai se transformar, a energia elétrica vai ter, e agora é ver essa capacidade de aprendizado e explorar isso ao máximo, aprendizado e articulação de ecossistema, e explorar isso ao máximo para que fique um legado bastante positivo, inclusive, dessa crise. Acho que esse cenário que o Bruno pintou, assim, eu não tinha visto, mas de fato seria um cenário muito otimista, né? Assim, todos lemos, provavelmente, né? Surgiu blogs dizendo que, na realidade, já tinha uma startup canadense, se eu não me engano, que já tinha, monitorando a rede social, já tinha previsto e gerado alerta de pandemia na China em novembro do ano passado, muito antes de tudo isso acontecer. São coisas que não tinham a devida atenção, agora certamente isso vem para ficar, e são tecnologias que a gente vai avançar e vai ter com muito mais disposição, e as próximas grandes crises dessa natureza, grandes incertezas virão, provavelmente vão pegar as empresas mais preparadas. E falando até nesse sentido de colaboração, de junção de empresas,
né, que vocês mencionaram aí, cada um de um exemplo, né, que acabaram passando. Outro motivo que nos une aqui hoje, né, é falar um pouquinho dessa questão do tripé academia, startup e empresa, né? Cada um de vocês aí representando um pouquinho cada um desses setores e, né, há um projeto em comum entre vocês, que é o projeto Bridge, né? Queria então que vocês falassem um pouquinho o que é esse projeto Bridge, né? O foco dele, os objetivos, quem está participando, e também quais benefícios, quais resultados, né? Quais exemplos que podem surgir, claro, sempre focando aí na inovação e novos negócios, podem surgir desse tripé, academia, startups e empresas também. Posso começar falando? Por favor, Ana. O projeto Bridge, ele tem como uma grande visão desenvolver uma série de novas ferramentas e metodologias para habilitar a gestão de ecossistemas. O que é a gestão de ecossistemas? É a gestão de vários atores, universidades, startups, grandes empresas, pequenas empresas, governo e clientes, para levar ao mercado inovações mais disruptivas. O que nós percebemos com o tempo é que a inovação mais radical, mais disruptiva, ela raramente ocorre por um único ator. Ela geralmente precisa de você orquestrar uma série de diferentes atores com diferentes realidades, diferentes objetivos, modelos mentais e também, às vezes, diferentes agendas. Então, o projeto Bridge nasce desse desejo de construir uma nova geração de metodologias de gestão para criação, aceleração, transformação e renovação de ecossistemas. Sem dúvida, essa ambição nasce um pouco a partir de uma interação muito especial que a gente começou a construir entre o Guilherme, o Bruno e com minha equipe lá na Universidade de São Paulo, pensando que como a gente poderia fazer a inovação ocorrer. Primeiro, com maior vigor, integrando esses três diferentes atores. Segundo, com maior capacidade de gerar prosperidade, não apenas para a startup, não apenas para a grande empresa, não apenas para a universidade, mas para todos os atores envolvidos e principalmente a sociedade. E terceira, como a gente torna melhor esse relacionamento entre universidade e empresas. Eu acho que eu vou passar a bola para o Bruno e para o Guilherme. A gente vive um momento único de ressignificação da universidade, porque essa crise traz a importância de uma sociedade mais baseada em ciência e mais próxima da universidade. E eu acho que o projeto Bridge, nesse ponto, ele foi muito pioneiro justamente de lançar luzes sobre a importância de construir esse relacionamento com esses atores que são diversos, diferentes, mas são complementares e fundamentais para resolver os grandes problemas que pedem inovação radical, como é o caso da pandemia, como é o caso de novas formas de energia e tantas outras questões. E esse projeto já está rodando, ele já está em andamento, e quais que são, né, os entes aí, os stakeholders que estão por trás desse projeto também? Sim, esse projeto ele começou no ano passado, assim, a sua etapa de articulação e estruturação, e como o Léo falou, ele é um projeto patrocinado pela ISA CETEP, e através do seu programa de P&D, nós temos como empresas concessionárias de transmissão de energia, mas vale também para distribuição e geração, somos obrigados, né, pela regulação a investir uma parte da nossa receita em projetos de pesquisa e desenvolvimento regulados pela ANEEL, é o programa de P&D ANEEL. Isso é um grande volume de dinheiro que as empresas investem na busca de melhorias para o seu sistema e, enfim, na busca de inovação. E esse projeto ele nasce dessa dor, assim, né? É uma dor que a ISA vinha partilhando com diversas outras concessionárias, que é oriunda das atividades de Open Innovation. Todas as empresas, de algum momento na sua história e em algum momento na sua trajetória de gestão da inovação, foram impelidas a se relacionar, a se abrir, né? Fazer o Open Innovation se abrir, se relacionar com o ecossistema inovador, e diversos atores
como o Bruno, e principalmente o Bruno, ajudou muito esse processo aqui no Brasil a trazer, né, através do 100 Open Innovation, Open Startup, a colocar as empresas nesse ambiente, né, a quebrar os muros das grandes corporações e colocá-las nesse novo ambiente. E isso gerou uma nova dor, né, para solucionar uma dor de como eu vou aumentar a eficiência do meu processo de inovação, como eu vou aumentar a eficiência da aplicação dos recursos do P&D que eu sou obrigado a investir, através da incorporação desses novos atores dinâmicos, esses novos atores mais empreendedores, que são as startups, e como também vou inserir esses outros atores já antigos, mas que precisam se reinventar, estão se reinventando como a universidade. Isso gerou uma questão de como fazer isso, quais são os melhores mecanismos dessa relação. Nós tivemos diversas iterações, 2, 3 anos de interações contínuas junto com a 100 Open Startup, quando surgiu a ideia de em conversas e provocações, de estruturar um projeto, porque a gente identificou que isso de fato é uma dor não só da ISA-CETEP, da sua relação com a universidade, com startups, de projetos prévios que nós já vínhamos desenvolvendo com esse arranjo, startup, universidade e empresa, mas também é uma dor geral de todo o setor. Então a gente acha que pode, com uma iniciativa dessa, articulando o maior número de atores possíveis para gerar conhecimento, gerar instrumentos e ferramentas de gestão, vamos ter mais sucesso nessa articulação do ecossistema. Então, do ponto de vista de uma grande empresa, eu sempre falo, eu tenho 2 grandes objetivos com gestão de ecossistema, né? Por um lado, eu sei que a minha capacidade de absorção e minha capacidade dinâmica para desenvolver novas inovações, novas tecnologias e gerar competitividade para a minha empresa está relacionada ao ambiente onde eu estou imerso. Então, assim, eu estar imerso e estar circulando num ecossistema saudável é muito diferente de eu estar, né, a brincadeira, estar na floresta amazônica e estar no Saara quando você quer ter água. É melhor estar na floresta amazônica, um ambiente muito mais complexo, muito mais rico, com diferentes atores, cada um fazendo as suas coisas, e você é capaz de extrair valor desse processo, desse ambiente. Então, outras universidades, outros ecossistemas, outras empresas também podem participar. Sim, estamos nesse processo agora, acho que o Bruno pode falar melhor, assim, esse processo, apesar de ter nascido ano passado, teve uma gestação bem longa de construir os alicerces de tudo isso. Então, efetivamente, mesmo o projeto começou no começo desse ano, então estamos finalizando o primeiro sprint, o primeiro ciclo de desenvolvimento conceitual, e agora estamos chegando no momento mesmo de abrir esse projeto ao público. Aí acho que o Bruno tem todos os planos e está operando isso conosco. Fantástico, então, pegando aqui tanto o gancho aqui do Léo, né, quanto do Guilherme, e colocando a nossa visão e contribuição para o projeto, que é esse pilar, então, startup, universidade e empresas, né, e tendo nós aí como os primeiros elos com o financiamento da ISA-CETEP, com a liderança da USP na pesquisa e com o nosso papel enquanto comunidade de startups. E essa analogia, né, de um lado, até do que a gente falou muito aqui da pandemia, né, pelo contexto que a gente está, esse projeto, no fim, de uma maneira prática, justamente do lado da grande empresa ter um ecossistema, né, que possa responder positivamente, né, para demandas, oportunidades de inovação e situações como a atual. A gente, por exemplo, lançou na 100 Open Startup lá o desafio para soluções de Covid, né? E em 15 dias tinha 700 startups conectadas com 100 empresas. Então, isso gera muito dado, gera muita informação. Quem está falando com o quê? Quem chamou atenção de quem? E depois, quem gerou resultado de fato com quem? Essa coleta de dados contínua da 100 está sendo colocada agora à disposição da USP para que se faça pesquisa de ponta, pesquisa que nos leve a aprendizados para que sempre que surja, talvez, vamos colocar uma incerteza, a gente rapidamente consiga transformar ela em risco, né? Que a gente possa criar processos de gestão em cima dela. E do lado da ISA, CETEP, que a gente tenha um ecossistema que consiga dar respostas como o exemplo que foi dado, por exemplo, para que não pare
de fornecer energia elétrica frente a uma pandemia, porque a gente tem lá 5, 6 alternativas inovadoras no nosso ecossistema, né? Então, de forma bastante prática, né, o projeto objetiva é trazer ao ecossistema, né, conhecimento, consolidar conhecimento, e que a gente possa trabalhar num outro nível, né? E aí, quando você não tem a ciência liderando decisões, aparece o que a gente está vendo muito do debate na televisão ali, das discussões que existem com diferentes visões, porque a ciência eventualmente ainda não tem uma resposta tão clara, ou ela não é tão ouvida, mesmo quando ela tem uma resposta, como por exemplo essa startup canadense que eventualmente tinha lá um dado que não foi levado em consideração, talvez, né? Então, a gente dá essa voz para esse conhecimento, né, que vai ser, que vem sendo gerado, né, pela academia de forma prática, de forma que realmente nos ajude a tomar decisões num ambiente, enfim, empresarial, num ambiente de mercado, num ambiente da sociedade de dia a dia. E o papel da 100 é trazer isso, além de levar os dados para um processamento, né, de conhecimento da USP, levar resultados, por exemplo, para a ISA-CETEP. Estão convidados, né, as startups, pela gente, já participam, as grandes empresas aí, em nome da ISA, né, estão convidados a participar. A gente vai fazer, enfim, todos esses anúncios e os modelos, né, de engajamento, e outros grupos, né, de pesquisa também, junto com o Léo, com a liderança aí da FEA USP. Perfeito, pessoal. Então, voltando, né, ao ponto da questão desse tripé, né? Estamos aqui com um representante da parte da academia, a grande empresa, né, a área o ecossistema de startups. Sem um desses pilares, né? Claro que a inovação acontece, mas com a junção deles, né? O que de melhor, o que a outra visão, né? Principalmente muito que ainda o Léo pode abordar talvez muito isso, porque muito pouco ainda se vê academia, né, dentro dos ecossistemas, dentro dos processos de inovação aberta, né? Há uma interação muito forte, cada vez mais crescente, um ecossistema que evolui a cada ano no Brasil entre startups e empresas, e não necessariamente só grandes empresas, né? Outras empresas também já estão abordando, fazendo seus projetos internos ou com a ajuda de outros do ecossistema em si. Mas o que a ingestão da academia, né? Quais são esses ganhos que dá para trazer para a inovação e, claro, com foco aí em negócios? Acho que eu vou fazer uma fala contribuindo e construindo, né? Primeiro, acho que a gestão de ecossistemas ela reflete um novo modelo de negócio e competição no mundo, né? Você pega as grandes empresas, 10 marcas mais valiosas do mundo, cerca de 5 são empresas que lideram ecossistemas, né? Claramente, o Google, Amazon, Microsoft, são os exemplos que mais nos vêm à cabeça. E se a gente pega os exemplos das empresas mais revolucionárias dos últimos 30 anos, principalmente nos Estados Unidos, elas têm um berço dentro de universidades. Você pega, o Google é uma empresa que nasceu dentro da Universidade de Stanford, só para ilustrar talvez a empresa de inovação mais potente do planeta. E o Google, quando ele nasce com uma ideia de modelo organizacional que era se parecer muito com a Universidade de Stanford. O que era? Ter uma certa liberdade, uma certa autonomia e atrair as melhores pessoas, os melhores talentos do mundo. Então, eu acho que, assim, quando a universidade é potente, a empresa é potente, a sociedade é potente. A geração de valor é para todo mundo. Eu penso assim, ao contrário do que parece, o Brito da FAPESP mostra, tem uma pesquisa super interessante, mostra que no Brasil há uma grande relação entre universidade e empresas. Ela é muito grande frente a vários outros países. Eu acho que o que precisa é duas coisas que acho que é a nossa percepção. Primeiro, nós temos que aumentar o número de empresas que inovam no Brasil. A gente ainda tem um número muito reduzido.
E a inovação que acaba acontecendo no Brasil hoje, na sua visão, Léo, é uma inovação mais incremental ou ainda já existem inovações disruptivas ou que podem chegar lá? Então, isso é muito interessante, que eu acho que isso combina bem com a conversa aqui. Primeiro, a gente tem um número pequeno de empresas no Brasil que inovam, de verdade, sistematicamente. Os dados da Fintech mostram que, assim, a gente não está falando de um universo de 100 mil, a gente está falando de um universo de 1.000. Os dados da onde você estava falando? Da Fintech. Então, assim, é um núcleo muito reduzido, de fato, que tem processo de inovação, capacidade de inovação, equipe, etc. Agora, o que mudou nos últimos anos? As startups. Porque muitas delas nascem com um braço e uma orientação à inovação que são, assim, indiscutíveis. E acho que teve uma revolução que nossa geração está podendo viver, que é a revolução das tecnologias digitais. O que aconteceu nos Estados Unidos na década de 80 com a indústria de computadores, que foi uma coisa localizada ali no Vale do Silício, está acontecendo no mundo inteiro e as empresas brasileiras, as startups, estão podendo utilizar a base tecnológica digital para mudar vários mercados. Isso é algo, assim, revolucionário. E eu acho que nesse espectro, as startups aumentam o número de atores que estão inovando. Aumenta o número de participantes, e por isso que as grandes empresas, mesmo empresas com pouquíssima tradição em inovação, estão tentando se engajar com startups de modo a alavancar esse processo. É claro que eu vejo, compartilho da visão dos meus colegas aqui, meus amigos, que a gente conhece há muitos anos, que a gente tem capacidade de fazer muito mais. A ideia do projeto de gestão de ecossistemas nasce desse aspecto positivo, mas nasce de uma frustração de, por um lado, a gente vê várias tecnologias que não chegam em lugar nenhum, que são muito interessantes, que faltam outros atores para levar elas ao mercado. Por outro lado, a gente vê a possibilidade de levar a universidade a se engajar em projetos ainda mais radicais, mais evolucionários, com maior poder de transformação da sociedade, e, por outro lado, também ver startups mais fortes. Eu acho que, assim, nós precisamos ter, não 10 casos, mas 1.000, 2.000, 10.000 casos de startups hiper bem-sucedidas. Uma economia do tamanho do Brasil pede um contingente enorme de empreendedores inovando e bem-sucedidos. Acho que a ideia desse projeto é catalisar isso por via de gestão de novas ferramentas. É isso, né, Léo? E um pouco fomentar esse ecossistema para esse cenário que o Léo tá mostrando, assim, né? E fomentar para aumentar a geração de valor através dessa articulação. E do nosso lado, como uma grande empresa, também respondendo a pergunta, criar o ferramental prático e teórico que permita às empresas extrair valor desse ecossistema. Então, o Léo sempre fala uma coisa que a gente aplica muito na ISA, e é muito interessante porque dialoga com a nossa realidade, com o que nós vivemos no nosso processo de inovação do passado, que o processo de geração de valor, ele se dá através de diversos elos e relações muito complexas dentro de um ecossistema que é cada vez mais complexo. E muitas vezes diversas iniciativas de inovação que nós desenvolvíamos no passado e ainda passamos por isso, hoje acabam se morrendo porque em algum elo dessa cadeia se interrompeu a geração de valor. Faltou passar o bastão ali. Então, quando você faz a analogia mesmo de ecossistema, é um pouco para isso. Assim, o que havia no passado da relação universidade-empresa era uma relação bilateral, contratual, de uma única via, né, ou de duas vias, né, da universidade para a empresa, da empresa para a universidade. O que as startups e o ecossistema empreendedor trouxeram, e junto às startups vem um monte de outros atores, né, vem os fundos de venture capital, vem as incubadoras, as aceleradoras, um monte de consultoria, um monte de coisa. Ele traz um ecossistema muito mais rico na sua potencialidade para geração de valor, mas ao mesmo tempo muito mais complexo e muito mais difícil para a extração de valor.
para captação de valor por uma das empresas. Então, de certa maneira, inovar nos anos 70, 80 era muito, de certa forma, mais fácil. Você investia numa trajetória tecnológica, tinha um departamento de P&D com uma forte relação com uma universidade, absorvia o conhecimento e transformava isso em produto. Hoje em dia, você olha aquele artigo do 500 Startups, né, que dá o canivete suíço de instrumentos para se relacionar com startup, e a gente tem certeza que aquele canivete suíço é muito pouco, né? Eu posso ter todos esses instrumentos e ainda não vou ter a metade do que eu preciso para me relacionar com essa complexidade de atores, nesta velocidade, com estas linguagens, e conseguir absorver o que é relevante também, porque é tanta informação que se eu me propor absorver tudo, eu vou poluir os canais de comunicação e tomada de decisão da minha corporação, da minha empresa. Nós vivemos isso, né, gente? O Bruno sempre apresenta umas imagens de um elefante no meio de um monte de passarinho, mas é exatamente assim como nós, grande empresa, nos vemos quando a gente chega num Oi Week, num WOW, nesses eventos, né, de inovação. Assim, você se sente, de fato, numa colmeia com todas as abelhas fazendo barulho ao mesmo tempo e você não consegue filtrar isso. Então gera ruído e esse ruído pode inibir processos, tomada de decisão, pode destruir valor dentro da sua empresa. Então esse projeto, por outro lado, ele busca fomentar esse ecossistema para gerar mais valor e a gente poder explorar como país e como região, porque esse projeto Bridge, ele tem um horizonte América Latina todo, então ele também está sendo aplicado em Medellín e vai ser extrapolado para os outros ecossistemas da região. E por um lado é isso, é fomentar e aumentar a potencialidade de geração de valor desses ecossistemas, porque queremos estar neles, e por outro lado é aumentar a nossa capacidade de captura de valor desse valor que está sendo gerado, usando os veículos e os instrumentos corretos para as demandas corretas, para as estratégias corretas e com a capacidade, a estrutura organizacional correta. Então tudo isso a gente está aprendendo, estamos começando, queremos partilhar isso com o maior número de atores possível, mas já aprendemos, nesses 6 meses, 1 ano, na realidade 6 meses formal, mas 1 ano de engajamento e projeto, já aprendemos muito. Assim, o grupo ISA já aprendeu bastante e coisas muito óbvias, assim, que uma grande empresa, para um startupeiro pode parecer óbvio, mas para uma grande empresa não é nada óbvio. Coisas tão óbvias como aprenda a fazer a pergunta que você quer fazer para a startup. Você vai no Oi Week, que challenge você vai colocar lá? Você vai e quais são os veículos que você tem para depois desse challenge isso virar uma POC, virar uma MVP, virar um contrato ou virar um seed capital, um venture capital, qualquer coisa assim, né? Mas assim, muitas vezes você não sabe fazer a pergunta, então você vai com um desafio tão amplo que você fica ouvindo 500 startups que nem você sabe o que quer, elas não sabem o que quer, e você acaba que transforma o matchmaking, que é um instrumento valioso e necessário, numa poluição ali, num bando de cartão que você vai ter que ficar lidando com um monte de e-mail depois. E pior, às vezes, se sou eu, tudo bem, eu sou pago para isso. O problema é quando eu coloco o meu jurídico lá, coloco o meu TI lá, o meu TO lá, né, engenheiro da área de manutenção e operação, que o cara, agora ele vai para um evento desse, depois ele vai ficar 6 meses recebendo startup, ele não tem os instrumentos necessários, a estrutura organizacional necessária, enfim, é isso tudo que nós estamos ajudando e pretendendo desenvolver, estruturar de uma maneira mais adequada para as empresas capturarem valor desse ecossistema. Quer complementar com alguma coisa aí, Bruno? Pode falar, Léo. Rapidinho, um comentário, porque assim, a ideia de gestão de ecossistema é você gerir a interdependência, né, entre você e os atores, mas a interdependência traz problemas muito grandes, né, muitas outras dores. A gente tem agora um claro exemplo das cadeias globais que são interdependentes e que você começa a fechar os países, você começa a gerar falta de materiais. Então, a gestão de ecossistemas, ela é para lidar com os desafios da interdependência, principalmente no ambiente de incerteza, em que não só eu, mas vários atores estão lidando com a incerteza e a sua propagação. Perfeito, pessoal. Quer complementar ainda aí, Bruno? Não, acho que já foi enfim, bastante mencionado aqui, enfim, a relevância desse
desse tópico. Para nós tem sido um grande prazer aí trabalhar tanto com o Léo quanto com o Guilherme, no sentido de acho que é um projeto de ponta. Ele já tem sido utilizado aí como referência internacional para o tipo de coisa que a gente está discutindo aqui, a qualidade do dado que a gente tem e inclusive a intensidade do dado que a gente tem aqui. Eu estava hoje falando com uma startup unicórnio, né, que captou 500 milhões de dólares. Eles fazem gestão de cap table de startups, pra vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, já tem unicórnio que cuida de cap table de startup como solução tecnológica. E aí, quando eu mostrei os nossos números, ele ficou bastante impressionado, né? E tentando entender, mas por que no Brasil o número estourou e foi tão grande, né? A quantidade de startups que tem relação com grandes empresas, sendo que não tem no Brasil um grande investimento em equity, né, em participação acionária dessas grandes empresas em startups, né, e a gente justamente colocou esse estímulo que a gente fez, o que o ecossistema, né, se articulou para gerar não só pela relação direta de investimento mais tradicional, mas todas as outras possibilidades que existem nessa relação. E isso junta não só Open Innovation, mas transformação digital, e a gente, enfim, consegue hoje ter um ecossistema que consegue responder rápido a situações, inclusive como a atual, como o experimento que a gente fez com 700 startups em 15 dias, né? E outra coisa que eu não mencionei, mas mesmo dentro dessa situação agora, dos passarinhos, lá que eu coloco naquela imagem, onde eu represento um ecossistema com muitos passarinhos, né? Que seriam as startups, por serem flexíveis enfim, trabalhar também como uma comunidade, fazem aqueles swarms, né, em cima de movimentos. A gente bateu os recordes esse ano, inclusive em abril, a quantidade de startups que têm se inscrito registrando contratos, relacionamento com grandes empresas. Então, o número continua aumentando, mesmo em março e abril. A gente já teve aí a submissão de mais de 1.100 startups para o ciclo de 2020, com relacionamentos entre startups e grandes empresas, né? Batendo o recorde do ano passado, que ficou em torno aí de 900, tá? Perfeito, pessoal. Então, atitudes como essa e pensando ali, claro, com a gestão da incerteza, né, que foi o início da nossa conversa, que o ecossistema de inovação, né, do Brasil continue evoluindo como tem acontecido nesses últimos anos, né, principalmente no período mais recente. Então, quero agradecer de novo o Bruno Rondani, o Leonardo Gomes, o Guilherme Amaral. E se você gostou dessa discussão e quer saber mais sobre o assunto, acesse então a plataforma do UAU, que é WHOW, no uau.com.br. Além dessa discussão, desse tema, você vai encontrar muito mais sobre o ecossistema de inovação no Brasil, sempre com um olhar ali voltado para negócios, para a geração de novos negócios. E também nos siga nas redes sociais, ali sempre com @UAUFestival, tá bom? Até o próximo episódio.